Capítulo 17. Ana estava agora frente à realidade, e a realidade nunca é lisonjeira, nem sempre amável. Às vezes trágica. Passara toda a manhã em lembranças profundas. Seu passado viera do âmago da memória, trazendo episódios já esquecidos. O mais pungente eram as palavras de Albertina, que não viera para o jantar de noivado de Vera e nem telefonara. O mais difícil era a irmã, e já a enfrentara. Agora, nada a impediria de ser feliz. Encontraria, afinal, a felicidade? Je t'aime. Como é bonito, pensou Ana tocando Grieg, sozinha no estúdio. Estava decidida. Nada mais a deteria. Vera e Cássio Moura haviam anunciado ao almoço que se casariam em fins de julho. Tudo estava assentado, resolvido. Disseram e perguntaram se ela concordava. Sim, respondera animada. Em fins de julho, ela chamaria Estevão à biblioteca, falaria calma e quereria o desquite. Tocou com força outros acordes. Albertina preferia o rompimento? Pois romperiam. Ana podia dizer que agora não tinha ninguém no mundo, só Otávio. Casaria com ele depois que a filha partisse. Quanto tempo faltava? Tão pouco. Albertina fora tão cruel em perguntar se Otávio falara em se casar. Sim, naturalmente. Mais mentiras. Vera iria embora com o marido. Rodrigo falara num curso que desejara fazer nos Estados Unidos. Pedira licença ao pai. Estevão quis saber que curso era. Televisão, disse o rapaz e ajuntou. Coisa de futuro, papai. Muito interessante. Que respondera Estevão? Primeiro fez um Depois observava que o filho não precisava pensar em futuro. Seu futuro já está feito, falara assim. Rodrigo, porém, sabia teimar, e o pai acabara concordando. Os filhos partindo, ela ficaria só e livre. A jarra cheia de rosas estremeceu quando Ana principiou um prelúdio. Uma vez Otávio dissera que aquele prelúdio era uma das músicas que mais o agradavam. Começou a tocar de novo, pondo muita atenção na escrita musical, nas menores indicações. Quando Rodrigo tinha seus 12 anos, perguntou um dia: por que é que você e papai nunca saem juntos? As crianças possuem certa intuição, sabem quando os pais não se dão bem. Depois ele voltou a dizer: você e papai não são como tia Albertina e tio Adolfo. Falara e olhara muito para ela, como a perguntar uma explicação no rosto materno. Estava decidida, falaria com Estevão, depois com os filhos, ou falaria com os filhos primeiro? Certo, com eles antes e Estevão depois. Exporia sua resolução sem entrar em pormenores. Rodrigo talvez ficasse um tempo aborrecido. Vera não, só pensava no casamento e na viagem de núpcias. Que adiantaria continuar essa farsa conjugal? Diria aos filhos. Conservou um momento as mãos suspensas sobre o teclado antes de tocar gavota. Continuou pensando nos filhos. Seria aquele o instante mais sério e mais grave da sua vida. Amava-os, apesar de tudo. Mas eles compreenderiam, não reagiriam como Albertina. As mãos caíram suaves no piano e as notas ligeiras da música inundaram o estúdio. As rosas estremeceram outra vez. Ela tinha de falar com eles, e falaria. Lembraria aquelas perguntas de Rodrigo, explicaria. Ela e Estevão há muitos anos viviam separados, agora a separação seria completa e definitiva. Imaginou o rosto estarrecido do filho, Vera soltando uma exclamação de espanto, e só. Depois tudo se acalmaria. Fez uma pausa, bateu um acorde forte e pensou, e se não for assim? E se eu contar logo que me casarei de novo? Vera nem prestará atenção. Já tem o pensamento longe, em Cássio. Os preparativos. Mas e Rodrigo? Talvez diga. Ah, foi por isso que tia Albertina brigou com você, porque falou de se casar com este. Como é que chama? E ele? Não. E se ele começar a chorar em silêncio, depois a cabeça inclinada sobre o braço da poltrona? Ela teria de dizer, não chore, meu filho, um homem não deve chorar. Mas por que um homem não deve chorar? Deixarei Rodrigo chorar à vontade. Ana passou as duas mãos pelos cabelos, um gesto de desalento. Depois firmou os dedos ao piano. Começou a tocar com entusiasmo. E se o filho não concordasse?
Não a censurasse, mas também não aprovasse? E se tornasse frio, arredio, cada vez mais distante? O que lhe importava? Rodrigo nunca se mostrara muito terno para com ela, preferia sempre o pai e Lisa, ela sempre em último lugar. Ela possuía o amor de Otávio, para este estava em primeiro lugar, e era o que contava. Recomeçou uma sonata, depois parou pensando o que tocaria. Dizem que as montanhas da Noruega os pastores tocam para chamar os rebanhos com o intervalo da sétima. Bateu 2 acordes fortes, levantou a cabeça, olhou as paredes, o telefone sobre a mesa, o vaso com as rosas que estremeciam quando dava fortíssimo acorde, sorriu e saiu do estúdio. Entrou em casa sem perceber que a noite já caíra. Subiu ao seu quarto, chamou Elizabeth, avisou que não queria jantar. Se perguntassem por ela, dissesse que não se sentia bem, não a chamasse. Queria ficar só. Às 10 horas, a governanta faria o favor de trazer uma pequena dose de uísque. Assim que Lisa saiu, Ana acendeu a luz, olhou-se no espelho grande. Sentia-se velha, cada dia mais. Como suportar a vida longe de Otávio? Por que viajara ele tanto nos últimos tempos? Se pudesse acompanhá-lo... Mais tarde, quando estiverem casados, ela não o deixará ir sozinho, irá com ele. Quando ele se cansasse, procurariam uma praia orlada de palmeiras, uma casa pintada de branco com janelas verdes. Sentou no sofá, pegou o espelho de mão, olhou bem seu próprio rosto. Aquelas rugazinhas à volta dos olhos, já tinha ou não? Repassou os dedos ali, para cima e para baixo, querendo alisar a pele. Também não sabia se a dobra nos cantos da boca já existia antes. Devo ter emagrecido esses dias, é isso. Os cabelos macios brilhavam quando a luz incidia sobre eles. Olhou-os e não viu nenhum fio branco, ainda bem. Ainda não tinha idade para cabelos brancos. Aquelas rugas eram de cansaço. No dia seguinte estaria descansada e rejuvenescida. Não diziam todos que ela remoça muito ultimamente? Até Estevão notara. Devia era dormir, repousar e não pensar. Mas por que Otávio viajara agora 1, 2 vezes por semana? Recostou-se na almofada e sentiu lágrimas dançando em seus olhos. Enxugou-as rapidamente com as costas das mãos. Queria que o sono viesse logo. Depois que bebesse, dormiria melhor. Lembrou que ouvira alguém dizer que aquela bebida fazia muito bem às pessoas que já tinham mais de 40 anos. Mais de 40 anos, e Otávio que ainda não completara 40. Antes de sentir a modorra confortadora, pensou, iria esperar Otávio no apartamento, faria uma surpresa quando eles chegassem de viagem. Em vez de ver o criado japonês abrindo a porta, daria a ela um sorriso feliz e cairia em seus braços. Dormiu só depois de ingerir um comprimido, a cabeça pesada e os olhos doloridos de lágrima e insônia. Ia indo contente. Puseram umas gotas de perfume na gola do vestido, na nuca, atrás da orelha. Batia uma aragem em sentido contrário, levava o cheiro gostoso mais adiante, como que anunciando que ela iria passar. No caminho comprou bombons, pastilhas e cigarros. Bombons de creme e de baunilha, como ele gostava. Pastilhas de violeta para pôr na caixa de charão que ele tinha na sala. Quando bateu, o criado veio abrir assustado. Ah, era a senhora. Viu-a entrar, tomar conta da sala, pedir uma bebida. Não, corrigiu ela. Trouxesse chá simples, a bebida ficaria para quando o Dr. Otávio chegasse, não devia demorar. Colocou os bombons sobre a mesa, bem à mostra, escolheu uma revista, sentou-se numa poltrona. Faltava quase 1 hora para ter ali o seu querido, passaria depressa. Ouviu o elevador parar, era Otávio chegando. Ia correr à porta, esperou. Agora ele estava tirando a mala, ia apertar o botão, tinha esse costume, de dia não usava a chave, queria que o empregado viesse abrir. Ela foi-se chegando até a salentina de entrada, ouviu finalmente a campainha. Olhou-se rapidamente no espelho em cima do consolo e torceu o trinco. Otávio, parado, tinha um ar sério, espantado. Ela sorriu e falou terna. Viu a surpresa que lhe reservei? Uma surpresa de fato, Ana. Pensei ver o carão do criado. Dei com o seu rostinho. Mas não deve fazer isso. A hora não é apropriada. Passa muita gente na avenida. Ana estava desapontada.
Imaginava que ele sorrisse contente, que a tomasse nos braços e dissesse que bom encontrá-la aqui. Tinha a impressão de que ele não gostara. Sorria, mas não era o sorriso que ela amava. Era forçado e sobressenho, todo enrugado. Mostrava que alguma coisa o preocupava. O que seria? Não me incomodo, disse ela. Podem me ver. Mas não fica bem, Ana. Não fica bem. Parece Albertina falando. Pensou. Já que aquela surpresa agorara, tinha outra muito maior e mais interessante. Queria ver a reação dele quando lhe contasse que já falara à irmã e que estava decidida a se desquitar do marido assim que a filha casasse. Estava preocupado, mas devia ser por causa dos negócios no Rio. Talvez não tivessem corrido tão bem. Logo se tranquilizaria e teriam uma tarde só para eles. Não tem importância, Otávio, nada tem importância para nós, somente nós mesmos, não é? Ele não respondeu. Pediu licença, queria abrir a mala, tirar uns papéis. Ana queria fazer a gentileza de pedir uma bebida para ele. Sim, Ana sorria andando à volta do amante. Viu-o abrir a mala, vasculhar lá dentro, tirar peças de roupa, meia, bloco de folhas escritas. Quis espiar. Ali devia estar a razão daquelas frequentes viagens. Se pudesse ler alguma coisa, mas não podia. Otávio tornou a pedir-lhe. Fosse providenciar para que o criado viesse logo com as bebidas. Estava com frio e tinha pressa. Pressa por quê? Perguntou Ana aflita, vendo desmoronar o sonho de uma tarde a sós com ele. Devo ir ainda hoje ao escritório. É importante. Poderei ficar aqui a cerca de meia hora e não mais. Ana fez um muxoxo triste. Falou. E eu pensei que ia pregar-lhe uma surpresa agradável. Você ficou dias fora. Otávio olhou-a, comoveu a expressão daquele rosto terno e amoroso. Disse, procurando ser amável. Está bem, ficarei uma hora. Ana voltou à sala. O criado trouxe a bandeja, ela dispôs os copos, abriu a caixa de charão. Desamarrou o pacote de bombons. Cismava. Otávio estava diferente. Era a fadiga da viagem. Ou dela. Não, nada de pensamentos sombrios. Era da viagem e dos negócios que não corriam bem. Era isso. Ia dar-lhe a notícia de seu rompimento com a irmã e falar do propósito de se desquitar após o casamento da filha. Ele ficaria contente. Não devia gostar daquela situação irregular e complicada. Sabendo-a livre, sentir-se-ia tranquilo e feliz. Otávio entrou na sala, sentou, tomou um copo, saudou o brincalhão. A dama de olhos azuis. Ana levantou também o copo, e ao cavalheiro andante, que agora não para em casa. Dama de olhos azuis, divertido. Antes, no começo daquele amor, Otávio costumava dizer que só gostava de flores azuis. Depois esquecera, já não falava aquilo. Por que se lembrara agora da cor dos olhos dela? Levantou-se, sentou-se numa cadeira perto dele, começou a passar a mão de leve nas suas costas, apertar-lhe os dedos um por um, e ria. Sabe que ainda não me deu nem um beijo hoje? Otávio debruçou-se, roçou os lábios dela e falou rindo. Mas, Ana, tenha juízo. Beijos não se dão a todo instante. Tenha juízo? É o que mais me diz ultimamente. Será que não tenha juízo só porque gosto de você? Você ainda não me contou nada sobre o jantar de noivado em sua casa. Como foi? Ana levantou-se, deu uns passos pela sala, olhou Otávio de frente. Tomei uma resolução, Otávio. A única possível numa pessoa sensata. A única que resolve essa situação irregular em que estamos e nos dará alegria e tranquilidade. Otávio olhou admirado. O que está dizendo, Ana? Estou dizendo que vou pedir o desquite e ficar livre. Você fará isso? Farei. Já comuniquei a Albertina. Ela ficou furiosa e rompeu comigo. Não veio para o jantar. Mas tenho você, nada mais desejo. Ele levantou-se, aproximou-se da janela, falou sem no voltar. Não se importa de romper com sua única irmã? Você gosta dela, tantas vezes me falou com ternura. Até disse que, apesar de sua severidade, ela possui muitas qualidades. Não, Otávio, ela é severa demais, além da medida. Não posso sentir esse rompimento. Convenci-me de que ela nunca me amou realmente como irmã. Às vezes estou convencida. Quem ama, perdoa, mas ela não me perdoou. Contou-lhe tudo, então? Cortou Otávio, voltando-se de repente. A respeito de nós também? Também. Oh, Ana, você fez mal. Não se afronta assim uma pessoa tão ligada a nós. Imagino a reação da sua irmã. Ana estava pálida, as mãos frias e tremendo. Mas, Otávio, não podíamos ficar a vida inteira assim.
Otávio chegou-se perto dela. Impressionava-o aquela súbita palidez, o tremor daquelas mãos finas e delicadas. Comovia-o a expressão daquele rosto que ele beijara tantas vezes. Bem, não vamos discutir agora, dama de olhos azuis. Beijou-lhe a testa de leve. Tenho negócios urgentes a tratar no escritório. Mais tarde telefonarei e marcamos outro encontro. Hoje à noite? Perguntou Ana, reanimando-se. Talvez, se for possível, se não amanhã. Ele saiu. Ela permaneceu algum tempo ali sentada no mesmo lugar. Desembrulhou um bombom e mastigou-o. Tinha gosto de papel. Não tinha gosto nenhum. Fumou um cigarro. Achou sem graça. Resolveu ir embora, dar uma volta pela cidade, dominar seus pensamentos negros, que já se iam infiltrando no cérebro a respeito de Otávio. Ele não gostara de encontrá-la ali, nem de saber que ela pretendia se separar de Estevão. Não era o ciúme que a fazia ver tudo do lado mau. Devia dominar-se. Não pensar mais. No próximo encontro ele estaria descansado e carinhoso. Passou o resto do dia à espera do telefonema. Ele só chamou à noitinha. Não era possível verem-se naquele dia. Ele a esperaria no dia seguinte, depois das 5. Ana imediatamente pôs a imaginar o vestido que usaria, o azul marinho de veludo inglês. Não, a tarde parecia escuro, deixava a fisionomia envelhecida. Vestiria um costume cinza claro, de gabardine, com blusa branca. Era mais alegre e juvenil. À noite dormiu mal. Via-se nos braços do amante. Queria preparar um programa novo. Qualquer coisa que o prendesse para sempre. Não conseguia pensar no que seria. Só pensava nas palavras dele no telefone, apressadas, distantes, como quem não está interessado. E se Otávio não a amasse? Se já não se sentisse atraído por ela? Não, os homens são assim, têm fases menos ardentes, e ele, coitado, trabalhava muito. O dia foi longo, os ponteiros do relógio não andavam. Ana perguntou ao copeiro se o carrilhão estava certo, o pequeno relógio do seu quarto também. Não se contentou, chamou Lisa. Repetiu a pergunta. Os dois estavam certos, o de cima ela acertara na véspera. Às 3 horas começou a vestir-se. Disse à governanta que iria à cidade fazer compras, depois à costureira. Talvez passasse pelo joalheiro mais tarde para consertar o fecho da pulseira de corrente. Não funcionava muito bem. Tudo isso aprenderia na cidade. Se lhe telefonassem, dissesse que ela só estaria de volta à noite. Ana vestia-se com sofreguidão. Abotoou a blusa na casa errada. Teve de desabotoar e abotoar de novo. O telefone tocou. Era a tia Hortência. Ela pegou no fone enquanto fechava o zíper da saia. Tia Hortência, que boa surpresa! A velhinha de Camafeu falou do outro lado do fio. Estava perto, numa coleteira. Se Ana não estivesse muito ocupada, tomaria um cafezinho com ela. Ana hesitou. Se a tia viesse, talvez a segurasse muito tempo, mas se ela desse a desculpa, poderia ofender-se, e a velhinha de Camafeu era a última pessoa do mundo a quem ela faria sem delicadeza. Pensou rapidamente e acabou concordando. Venha, venha sim. Mais tarde sairemos juntas, irei à cidade. Ana olhou o relógio. Poderia conversar com tia Hortência meia hora somente, mas ela compreenderia. Era melhor assim do que dizer não venha, estou de saída. Quando a velhinha entrou, Ana admirou mais uma vez aquela figura fina, o porte elegante, a grande distinção que emanava daquela cabeça alva e muito bem penteada, da blusa de fustão, com a gola presa pelo broche antigo, do costume escuro impecável. Tia Hortência beijou-a com carinho, elogiou as flores do vaso, o café, perguntou dos próximos casamentos, riu ao se referir a André e Roberto, esses apressados. Depois perguntou em voz baixa, por que Albertina não veio para o jantar de Vera? Ana fitou-a. Teria a velhinha do Camafeu ouvido algum comentário malévolo? Ou seria simples curiosidade? De súbito teve vontade de chorar. Com certeza todo mundo já sabia que Albertina rompera com ela. O motivo do rompimento? Otávio. E quem poderia ter contado? Só a própria Albertina. Virou a cabeça como que para procurar um grampinho na penteadeira. Depois falou calma. Albertina não veio, tia Hortência, porque brigou comigo. A velhinha de Camafeu estremeceu de leve, não fez comentário, e falou com ar distraído. Estive na coleteira, Nete. Encomendei 2 cintas novas.
Ela trabalha bem. Faz também sutiãs e ligas. Vi alguns modelos bonitos de cetim e renda. Trabalho fino. Ana percebeu que a velhinha procurava disfarçar. Então resolveu falar. Aquilo veio abruptamente. Albertina rompeu comigo porque quero separar-me de Estevão e casar de novo com Otávio. Ergueu-se, aproximou-se de tia Hortência, pegou-lhe uma das mãos, cor de alabastro, ficaram-se olhando as duas, um véu de tristeza entre ambas. Por fim a velhinha falou num suspiro. Anete, tenho a impressão de que você sofre muito, sempre sofreu. Estevão é meu sobrinho, mas nunca me pareceu bom marido. Não cabe a mim julgar as pessoas e fatos. Acho muito imprudente os que se arvoram facilmente em juízes, dos outros imprudentes e pretensiosos. Por isso, não lhe digo coisa alguma, nem a favor nem contra os seus propósitos. Apenas sinto que, uma vez realizados, você já não será minha sobrinha. Era tarde demais. Ana não suportara aquilo, tanta doçura. Comparou as palavras de tia Hortência com as de Albertina. Que diferença! Aproximou-se do rosto dela, beijou-lhe uma das faces, sem ocultar a emoção. Para mim, titia, a senhora sempre será um ente muito querido. E olhe, ninguém me tira da cabeça que a senhora teve um grande amor na vida. Não sei quando, talvez na mocidade. Talvez depois, mas teve. A velhinha sorriu, só falando como o nosso querido Vitório. Xiloçá? Ana acabou seus preparativos. Já não se sentia apressada. Ao contrário, vinha-lhe inesperadamente o desejo de permanecer ali, conversar mais com aquela mulher admirável, descobrir, enfim, que segredos guardaria aquele coração todo feito de amor, dedicação e bondade. Mas o tempo passava. Ela não podia deixar de ver Otávio, o sol, a luz, o ar de sua vida. Saíram juntas. No portão, tia Hortência dispensou a companhia. Tinha o automóvel à sua espera ali perto. Beijou Ana nas duas faces e insistiu. Não deixasse de ir à vila aquele fim de semana. Sentado no sofá que ainda guardava o perfume de Ana, Otávio não conseguia ler o jornal que tinha à sua frente. Ela acabara de sair. Ele ficara entregue ao único pensamento. Já tivera experiências análogas. A aventura com Ana construía apenas mais uma em sua vida. Sentira pena dela a princípio. Depois desejara ardentemente fazê-la sua amante. E ao perceber aquele atordoamento de paixão numa mulher que nunca conhecera o amor, chegara a prender-se um pouco. Mas a paixão do amor raramente desperta uma recíproca. Aos poucos, cansava-se dela. Amava a Ana demais. Exigia demais. Nunca se saciava, excedia-se nos carinhos, não compreendia que ele podia e queria muito menos. Uma ou outra tarde a sós, pequenos passeios, uma música que ela tocasse para ele de quando em quando. Não lhe cabia a culpa, dizia consigo mesmo, de haver inspirado tão grande amor. Ela quisera entregar-se. Se não o encontrasse em seu caminho, talvez se desse a outro. Sentiu uma ponta de remorso. Não, Ana amava-o, sincera desinteressadamente. Lastimava-a. Que era ele, afinal? Um cético, incapaz de retribuir o sentimento que inspirara? Conhecera o amor sob todas as formas, as mais nobres e também as mais vis. Já não se embalava no canto da sereia. Não, estava bem certo. E aquele desejo que lhe ia nascendo no fundo do coração? Aquela vontade de encontrar qualquer coisa inédita, muito nova e inesperada, que o fizesse entusiasmar-se outra vez pela vida. E aquele sonho que só ele sabia estar no âmago do seu ser, de construir outro lar, mais feliz e mais sólido do que o primeiro? E a nostalgia que o tomava todas as noites vazias? O tédio que se assenhorava de seu espírito numa noite de festa ou após carinhos de Ana? Oh, as mulheres! Ana, tão inteligente, não compreendia que o encanto passara? Ele quisera ser Pigmalião, moldar uma mulher segundo a sua imaginação pedia. Devia era afastar-se por completo, dizer um adeus definitivo. Não podia, via o rosto desfigurado da amante, as lágrimas, a dor. Não gostava de causar sofrimento a alguém, menos ainda àquela mulher tão fina e agradável, às vezes. Inventava viagens, negócios inadiáveis e se ia, sem saber quando voltaria. Por um dia ou dois, dizia,
mas ficava 3, 4, 5, esperando que Ana compreendesse e não o esperasse. Quando voltava, era um arrebento, ela se enroscando nele, prendendo-se nele, como se quisesse segurá-lo para sempre. E aquela história de falar à irmã e separar-se do marido? Para quê? Pensaria talvez que ele estivesse disposto a casar-se com ela? Não, era impossível. Seu aniversário estava próximo, seria na outra semana. Ana falara de uma comemoração, um jantar. Ele iria ao Rio, 2 ou 3 dias antes. Lá tomaria uma decisão. Se voltasse, era porque não podia passar sem ela. Fazia-lhe muita falta. Então talvez acabasse se casando com ela. Se não voltasse, cortaria para sempre os laços que o prendiam. Pensou em Arnaldo e Soledade. Estimava-os muito. Que diriam ao saber de tudo aquilo? Afinal, Ana era cunhada deles, conhecera-o na vila. Se afastasse dela, teria de perder os amigos. Ou não. Passaria algum tempo sem aparecer. Depois voltariam às boas. Não se tratava de nenhuma donzela desencaminhada. Teve um riso amargo. A serenidade, eis que buscava. Tê-la-ia com Ana? Não, achava que não. Arnaldo e Soledade compreenderiam. Bem, ela criara aquela situação, não ele. Levantou-se, atirou o jornal a um canto do sofá. Tomou uma resolução. Iria ao Rio aquela noite, pelo noturno. Pegou o fone e encomendou a passagem. A seguir ligou para Ana. Deu uma explicação rápida, uma causa que um colega amigo ia defender aqueles dias. Ele precisaria estar presente. Ela falou quase chorando. Mas você esteve lá ontem. Agora é por quantos dias? 3 ou 4. Mas você vem passar seu aniversário aqui, não vem? Otávio garantiu que viria, nem que fosse na véspera ou na manhã do aniversário. Despediram-se carinhosamente. Ele, assim que colocou o fone no suporte, chamou o criado e pediu a mala. Uma dúvida assaltou-o enquanto arrumava as malas. Se resolvesse permanecer por mais tempo longe, deveria levar a mala grande. Era isso. Pediu outra mala, sobre o olhar indecifrável do japonês. Tirou quase todas as peças de camiseira, quase todos os ternos do guarda-roupa, o estojo completo de escovas. Fechou a mala e recomendou ao criado. Se alguém telefonar perguntando quando volto, responda que deverei estar aqui na terça à noite ou quarta de manhã, mas não é certo. O criado repetiu. Não é certo? Otávio fitou-o. Aquele amarelo parecia ler-lhe a mente. Não, não é certo. Talvez me demore mais, porém não deve dizer a ninguém. O criado pegou a mala e o estojo, seguiu-o até lá embaixo, quando Otávio entrou no automóvel. Desejou-lhe uma boa viagem, inexpressivo. Depois subiu, fechou a porta do apartamento. Se Ana por acaso ali se encontrasse, teria visto no rosto dele um sorriso irônico, os dentes enormes mal aparecendo através dos lábios finos. Mas ela não se encontrava ali. Dedilhava uma melodia no piano, o pensamento seguindo os passos do amado. Fazia cálculos do tempo que teria de esperar até ele ir e voltar. Imaginava um presente bonito. Abotoaduras? Não, ele possuía muitos pares. Lembrou de repente de um isqueiro. Seria mais prático e mais útil, e estaria sempre com ele. Assim, toda vez que o usasse, pensaria. Foi Ana que me deu, e teria um sorriso alegre. No dia seguinte foi cedo à cidade. Queria comprar logo o objeto. Depois mandaria gravar as iniciais dele. Encaminhou-se para as ruas do centro. Ficou andando de uma a outra, até que entrou numa joalheria.